Você confere agora um bate-papo com o fundador do Partido Novo, que foi candidato à presidência e ficou entre os 5 mais votados no primeiro turno. Eu estou falando de João Amoedo, administrador de empresas, empresário e que apresenta sua visão sobre a condução política e econômica do país. Dá uma olhada. Amoedo, queria começar te perguntando da tua campanha. Você foi o 5º candidato mais votado, se eu não me engano, no primeiro turno. O que faria diferente para 2022? Se é que estará em 2022, o que você faria diferente? Como é que você avalia a condução do que foi feito até agora pelo atual governo? Eu sei que é uma pergunta bem ampla, mas vamos começar do começo, né? Primeiro, ninguém imaginava que o Brasil, que o mundo fosse enfrentar esse cenário de pandemia. Mas lá atrás, o que você que se apresenta como administrador de empresas, com um partido novo que ganhou relevância, destaque nacional, o que você teria feito diferente lá na campanha? Lilian, primeiro, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que lá atrás, em 2018, o Novo foi muito bem. Por quê? Nós éramos um partido que estava fazendo a sua estreia em nível nacional. Aliás, foi a melhor campanha de um partido estreante em nível nacional. Eu não era uma figura pública, o partido não usou recursos públicos durante o processo. Tem um aspecto interessante que nós não conseguimos participar dos debates, então não pude participar dos debates, quer dizer, o que tornou a campanha muito mais difícil, então a gente teve que se valer efetivamente das redes sociais, então foi isso que a gente usou. E eu acho que, considerando tudo isso, foi uma campanha muito positiva, muito produtiva, quer dizer, nós conseguimos um destaque, eu acabei terminando aí à frente de candidatos conhecidos, como Marina, Henrique Meirelles, Álvaro Dias, políticos bastante experientes, quer dizer, com verbas de campanha muito mais elevadas e não tendo, acho que, talvez a grande diferença de uma campanha de um candidato do Novo em 2022 é a possibilidade de participar dos debates eleitorais na televisão. Isso faria muita diferença e nós tivemos um exemplo disso quando o Romeu Zema, que foi eleito governador pelo Novo, pôde participar dos debates e isso fez com que ele conseguisse, no fundo, crescer bastante durante o processo eleitoral e vir a ganhar a eleição no segundo turno com uma margem bastante representativa. Então, acho que o que eu acho que a gente poderia fazer diferente, eu, de novo, faria igual o posicionamento forte das mídias sociais e o que eu faria diferente exatamente era a participação nos debates, né? E o Partido Claro muito mais conhecido por ter bancada, mandatários atuando, né? Agora, falando do governo Bolsonaro, né, acho que esse é um ponto acho que eu tenho sido um crítico ferrenho, especialmente desde o ano passado, a partir de março, com o início da pandemia, porque todas as promessas eleitorais feitas pelo governo não foram cumpridas, né? O governo tinha se colocado como um governo que ia fazer reformas, que ia privatizar, que não ia se aliar ao Centrão, que ia cuidar das contas públicas, e nada disso aconteceu. Infelizmente, o Bolsonaro, tão logo foi eleito, se mostrou com uma única preocupação, ou a principal preocupação, a reeleição, a proteção da família, desprezou a pandemia, isso fez com que a gente tivesse tentado aí tratamentos precoces, uma série de coisas que não funcionou, atrasou-se a compra das vacinas. Então, assim, foi um processo, eu diria, muito ruim de gestão. As reformas foram postergadas, a Lava Jato foi desativada, ele voltou a se aliar ao Centrão, acabando de colocar agora o Ciro Nogueira como responsável pela Casa Civil, e agora está numa briga que não faz o menor sentido, que é a gente discutindo um processo eleitoral, que são as urnas eletrônicas, que funciona com sucesso já há 25 anos. Né? Se a gente parar para pensar, o Brasil hoje tem uma evasão fiscal, uma evasão, desculpa, escolar gigantesca, quase 15 milhões de desempregados, inflação crescente, taxa de juros subindo, 19 milhões de pessoas passando fome, e a gente está discutindo impressão de um papel nas urnas quando a gente tem um sistema que foi utilizado durante 25 anos e funcionou muito bem. Né? Então, assim, é triste, e o principal, no meu entender, é que o Congresso deveria olhar os crimes de responsabilidade que foram cometidos pelo presidente e abrir o processo de impeachment. Acho que esse seria o processo fundamental para a gente, de fato, poder começar a reconstrução do Brasil em 2023. Mas tudo isso me preocupa bastante, né? Ainda voltando para 2018, o senhor demonstrava, o partido, inclusive, um alinhamento principalmente com a política econômica anunciada
por Paulo Guedes. O que aconteceu? Uhum. Ficou só no anúncio, na tua visão? Não foram para frente, como o senhor bem citou, as reformas, as privatizações? O Novo também foi contrário à capitalização da Eletrobras. O que aconteceu nesse meio de caminho? Olha, o que aconteceu é que o Paulo Guedes ficou no discurso. Ele foi muito bem no discurso, mas na prática faltou a ele espírito executivo, capacidade de implementar, negociação com o Congresso. Na verdade, virou refém das pautas que têm como foco, na verdade, a reeleição. A gente está vendo isso nessa discussão das precatórias e aumento do Bolsa Família em detrimento da responsabilidade fiscal. Eu acho que a gente tem que realmente melhorar os programas assistenciais, mas sempre cuidando, deixando um legado correto de responsabilidade fiscal para as próximas gerações. Ele não tem feito nada disso. A própria privatização da Eletrobras, o que teve como resultado principal vai ser o aumento de conta para o consumidor. Quer dizer, a gente sempre defendeu um processo de privatização que faça com que a gente tenha melhores serviços a custo mais baixo. E o Paulo Guedes reverteu esse processo que a gente está tendo, por uma série de colocações que foram feitas de exigências, o aumento dos custos para o consumidor, quer dizer, totalmente ao contrário do que a gente prega, que é o livre mercado. A CPI da pandemia, o senhor mencionou agora a condução do governo federal na aquisição de vacinas, e tem uma CPI investigando omissões, principalmente do governo federal. Como é que o senhor avalia essa CPI, primeiro? Há um lado de interesse nas vacinas, na saúde, no controle da pandemia, de investigar as omissões, e até que ponto há política nisso? Afinal de contas, 2022 está aí, existem processos de impeachment contra Bolsonaro. Como é que está esse equilíbrio entre a política que está sendo feita, porque está também, e o cuidado e o respeito à saúde da população, a essa crise sanitária que a gente ainda está vivendo? Olha, eu acho que a CPI tem feito investigações relevantes. Agora, como você bem colocou, é um processo muito político. Então, acho que a gente vai ter que esperar o final da CPI para saber se, de fato, ela produzirá dados concretos que levem à investigação dos envolvidos, e está claro cada vez mais que existem, sim, indícios de esquemas de corrupção que postergaram a compra da vacina, que colocaram em risco as contas públicas com gastos indevidos, e que ela não vire única e exclusivamente um palanque para as eleições de 2022. Então, acho que a gente vai ter que aguardar o final. Eu acho que até agora os elementos levantados são positivos no sentido de dar transparência, esclarecer o que aconteceu. Mas é importante que isso, de fato, seja feito, não se perca só no palanque que muitas vezes se torna uma CPI, né? Então, vamos ver. Agora, me preocupa um pouco a atuação do Congresso, especialmente da Câmara dos Deputados, votando pautas relativas à eleição de 2022, que fazem com que a gente tenha um pleito com muito menos transparência, como por exemplo, essa questão do distritão, uma menor fiscalização das verbas públicas, esse aumento absurdo do fundo eleitoral para quase triplicar o valor. Quer dizer, então, no momento que o país não tem as contas públicas equilibradas, falta recurso na saúde, na educação, por que pelo menos dobrar? Triplicar, né, que foi o apresentado. Triplicar. De quase Exato. 2 bi para 5,7 bi. 5 bi e 700, quer dizer, então não faz o menor sentido. Quer dizer, os partidos deveriam ser suportados pelos seus eleitores, pelos seus apoiadores, e não por verba pública, especialmente num país que tem tantas carências como o Brasil. Então, para mim, isso é um absurdo, né? Se tem pouca verba para a campanha, para mim a campanha vai ter pouca verba para a campanha do meu candidato, assim a gente espera, né, uma igualdade. Exato. E vamos pensar o seguinte, o voto já é obrigatório, infelizmente não deveria ser. As pessoas vão votar, então você hoje tem as mídias sociais que tornam o processo todo muito mais barato. Isso aconteceu com o Novo. Por que ter tanto dinheiro público envolvido nesse processo, né? Não faz o menor sentido, e principalmente mais dinheiro público com menos fiscalização. Quer dizer, isso é abrir espaço para caixa 2, para desvios de recursos, e principalmente, acho que esse é o ponto principal, para baixa alternância de poder, né? Então, acho que está tudo na direção errada. Qual seria o caminho em relação a esse fundo eleitoral? Financiamento privado com regras muito rígidas em relação à doação, a contrapartidas, Exato. A possíveis contrapartidas? Eu acho que a gente deveria ter limite por doação, uma fiscalização em cima disso, e principalmente, acho que esse que é a origem do problema. A máquina pública tem uma atuação muito ampla, uma série de empresas estatais, uma série de burocracias. Isso faz com que seja valoroso você estar no poder. Na medida em que você diminui isso,
fica menos atrativo estar no poder e as pessoas gastarão menos na campanha. Então, a gente tem que ter uma mudança estrutural no modelo de Estado brasileiro. Agora, falando em poder, temos aí 2022, que todo mundo pensa que está longe, mas está bem perto, já está batendo a porta. E já existe uma polarização, 2 nomes à frente dessa disputa, o ex-presidente Lula de um lado, o presidente Jair Bolsonaro do outro, ambos com índices de amor e ódio bem similares. Então, uma terceira via, quem o senhor enxerga com capacidade para ir atrair o voto de quem odeia o Lula e odeia o Bolsonaro? João Amoedo está nesse caminho do meio aí, apesar de não estar mais na presidência do Novo. Isso eu queria entender também, mas vamos por partes. Bom, vamos lá. Eu acho, no momento, a terceira via está encontrando muita dificuldade, porque tanto o Lula quanto o Bolsonaro têm uma densidade eleitoral muito forte. Então, a gente tem hoje uma polarização muito grande na política. Então, as pessoas hoje votam muito mais contra quem eles não querem do que em quem eles querem votar. Então, toda a rejeição do Bolsonaro é capturada pelo Lula e vice-versa. E isso faz com que a gente não tenha... A gente está naquela história, o ovo ou a galinha. Como a gente não consegue viabilizar ninguém, você acaba indo para os outros dois, e aí, ao fato de ir para os outros dois, você não viabiliza ninguém. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo muito ruim. Eu acho que a forma de quebrar esse ciclo, e isso é adequado por tudo que ele fez, é o impeachment. Acho que o processo de impeachment pode trazer racionalidade a esse processo e fazer com que a gente possa ter, de fato, uma terceira via. Sem isso, eu acho que vai ser um processo difícil de construção visto de agora. Pode ser que as coisas mudem, mas eu acho que está sendo cada vez mais difícil porque a polarização, que no fundo é incentivada pelos dois, porque o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro e vice-versa, então eles são contra, e tem se colocado até assim, são contra o surgimento de uma terceira via, têm trabalhado contra esse surgimento, porque eles entendem, obviamente, que para eles é melhor que fique entre os dois, né? Então, acho que a gente vai trabalhar nisso. O meu objetivo maior, eu saí da direção do Novo há mais ou menos 1 ano e meio, e o meu objetivo maior é fazer com que a gente possa ter uma outra opção que não seja esses dois, por motivos diversos. Quer dizer, primeiro pelo lado do Bolsonaro, por tudo aquilo que a gente falou aqui no início da nossa conversa. Quer dizer, é um total desgoverno. Se a gente olhar lá para frente, e lá na frente voltar atrás, a gente pensar qual foi o legado que o Bolsonaro deixou no seu governo. Um legado de destruição das contas públicas, um legado de destruição do meio ambiente, um legado de destruição da saúde, da educação, de ataque às instituições. Quer dizer, vai ser um péssimo legado. Então, não tem por que reeleger um presidente assim. E o Lula, na minha avaliação, por tudo que ele cometeu pelos crimes, pela corrupção, pelo mensalão, pelo petrolão, também do ponto de vista ético e de defesa da democracia, não acho que seja o candidato que a gente deveria reeleger. Então, por tudo isso, o meu trabalho é para que a gente possa ter uma opção, de fato, a esses dois que têm um aspecto muito populista, uma busca, uma ânsia do poder, e não é o que a gente gostaria de ter para um país próspero, né? Eu tenho trabalhado mais em tentar fomentar isso. Cheguei a cogitar sair candidato pelo Novo, mas o Novo, no meu entendimento, não está com a definição muito clara do caminho que tem que seguir. Eu acho que o Novo deveria se colocar o partido e a bancada frontalmente em oposição ao Bolsonaro. Isso, infelizmente, não tem acontecido, e aí eu não vejo sentido em sair numa instituição que esteja com essa postura, no meu entender, ainda dúbia, né? Então, obviamente, quer dizer, o que eu vou fazer é continuar trabalhando para que ajudando ao Novo, pelo menos tentando fazer com que o partido vá nessa linha que me parece a mais correta, que é a concepção original da fundação do partido, ser protagonista, ter unidade nas suas ações, e, por outro lado, tentar ajudar na formação de uma terceira via, que, visto de hoje, ainda não é fácil. A gente não tem ainda nenhum nome óbvio, né? Então, acho que a gente vai precisar trabalhar muito, e assim, fundamental nesse processo é o envolvimento da sociedade, né? Acho que as manifestações que vão ocorrer, por exemplo, em setembro, marcada pelos movimentos de rua, o envolvimento da sociedade, a percepção de todos de que nós precisamos, de fato, nos envolver para fazer essa mudança, é fundamental para que isso ocorra. Agora, o senhor mencionou há pouco a questão do impeachment do presidente Jair Bolsonaro pelos indícios. Há condições, há um cenário propício para isso, já que a gente sabe que tem que
existir situações políticas e situações jurídicas. Nesse momento, temos Ciro Gomes na Casa Civil e o recado do presidente Bolsonaro foi: quero ampliar, estreitar a relação com os poderes, com o Congresso. Como é que a gente tem condições políticas, por exemplo, para um impeachment? É possível, na tua visão? Olha, assim, as condições jurídicas existem, o presidente já cometeu aí uma série de crimes de responsabilidade e o pior, continua a cometê-los, né? Está fazendo agora essas denúncias contra o TSE totalmente infundadas, se comprometeu a colocar provas das urnas, não mostrou nada disso, distorcendo os fatos. Então, do ponto de vista jurídico, existem hoje, acho que, se eu não me engano, 123 pedidos em aberto na Câmara sem análise. Agora, o presidente, espertamente, como ele sabe que não tem a capacidade de se defender do ponto de vista racional, ele tem procurado fazer uma blindagem política. Então, colocou o Arthur Lira, que é um aliado, trouxe agora o Ciro Nogueira, tem feito esse alinhamento com o Centrão. No meu entender, toda essa parte, por exemplo, mesmo de fundo público, essa tentativa de aumentar recursos para o Bolsa Família, em detrimento do pagamento de precatórios, tudo isso tem uma arquitetura política para blindar e conseguir o apoio dos congressistas. O que eu acho que nós podemos fazer como sociedade, e aí nas manifestações, no meu entender, são muito importantes, é mostrar justamente a esses representantes que as eleições de 2022 eles também estarão nas urnas, né? E que eles estão lá para defender os interesses da população. Se nós temos um presidente que vai contra a Constituição, vai contra a Lei 1079, que é do impeachment, comete todos esses crimes, sem contar a quantidade de pessoas que foram condenadas à morte pela total falta de trabalho, falta de administração durante a pandemia. Quer dizer, os exemplos que ele deu de não utilizar máscara, de dizer que tinha um tratamento precoce, de minimizar a doença, de postergar a compra da vacina. Então, assim, eu acho que cabe a nós pressionarmos o Congresso, especialmente a Câmara dos Deputados, para abrir um processo. Acho que de novo, não vai ser fácil pela blindagem que ele tem feito, mas é um esforço que a sociedade brasileira tem que fazer. Moedo, queria agradecer o teu tempo por esse bate-papo aqui, tua visão sobre os problemas e soluções para o nosso país. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.